Fala galera, beleza? Tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma lição da nossa EBD dos jovens, e a gente vai falar hoje sobre o livro de Colossenses, capítulo 3, todo o capítulo 3 e o iniciozinho do capítulo 4. Né? A gente já vem estudando aí há 2 domingos o livro de Colossenses, a Epístola aos Colossenses. Nas lições anteriores, o que a gente viu? O apóstolo Paulo combatendo firmemente a religiosidade, o legalismo, as heresias, os falsos ensinos. Paulo também fala da supremacia de Cristo, explicando que Cristo é o suficiente, ou seja, não precisa de ritos, de deixar de comer isso, aquilo e tal, toda aquela situação ali naquela época, e ele fala da supremacia de Cristo. Cristo é o suficiente. E agora ele vai fazer então uma ligação com tudo aquilo que ele ensinou nos capítulos anteriores com a parte prática. Então o capítulo 3 de Colossenses é algo assim bem prático, é a praticidade, né? Ou seja, ele vai falar das evidências de uma verdadeira conversão. Quais são as evidências de uma verdadeira conversão? E aí ele começa, em Colossenses capítulo 3, né, do versículo 1 ao versículo 4, ele fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, qual é a primeira evidência de alguém que realmente se converteu? De alguém, como ele fala, ele começa falando: vocês já ressuscitaram com Cristo, ou seja, nasceram de novo. Qual é a evidência? Quais são as evidências de uma conversão? A primeira é desejar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, procurar as coisas do alto. Essa é a primeira evidência. A gente precisa entender que a conversão, ela causa em nós, ela precisa causar em nós uma identificação com Cristo. A gente quando se converte, a gente se identifica com Cristo. Se identifica com o quê? Se identifica com a morte de Cristo. Ou seja, se Cristo morreu, nós morremos com Cristo. E agora vivemos em Cristo. É o que o próprio apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Né? Então eu me identifico com a sua morte, vivo em Cristo, ou seja, eu ressuscitei com Cristo. Então a conversão precisa exercer em nós essa identificação. Né? E o que é buscar as coisas lá do alto? Olhar para o alto é ter os olhos fixos em Deus, ter os olhos fixos no Senhor, independente das circunstâncias que a gente atravessa. Eu sei que a gente tem vivido dias difíceis por causa dessa crise, a pandemia, o coronavírus, enfim. Mas a gente precisa focar no Senhor. Os nossos olhos precisam estar no alto, não no que está acontecendo na terra. A gente precisa prestar atenção, sim, se informar, se cuidar, mas o nosso foco precisa estar em Deus. O meu pensamento precisa estar no alto. Buscar as coisas do alto também é priorizar a Deus e priorizar o seu reino. Priorizar a vontade de Deus. O homem, ele cada vez mais se preocupa com o que é terreno. Né? Paulo fala para a gente não buscar o que é terreno. Mas o homem ele tem se preocupado muito com aquilo que é terreno. É aquela incansável busca pela felicidade. Né? Uma busca por uma vida melhor, por saúde melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, por ter mais status, um corpo melhor, enfim. Tem sido uma incansável busca e que não leva a nada, não traz felicidade, só traz uma insatisfação. Né? Esse tipo de busca tem feito com que o homem seja cada vez mais egoísta, mesquinho, avarento, ambicioso, ingrato e insatisfeito, porque ele nunca está satisfeito com o que tem, porque vão sempre empurrar mais, o mundo vai sempre mostrar mais, e ele vai sempre desejar mais. Então o homem tem sido assim, tem sido uma incansável busca, porque pensa no que é terreno, pensa no que é da terra. É errado eu pensar em ter uma casa melhor, ter um emprego melhor? Não.
Mas isso não pode ser a minha prioridade. A minha mente, o meu pensamento, os meus desejos não podem ficar presos a isso. Eu preciso estar focado em Deus, naquilo que Deus tem para mim, pensar nas coisas que são do alto. Por quê? Porque tudo que é terreno é passageiro. Isso tudo vai passar. E aí, da mesma maneira que eu posso ter, que eu posso obter, que eu posso ganhar tudo isso, eu também posso perder. Então a gente precisa estar focado naquilo que é o alto, aquilo que está no alto. Precisamos estar focados em Deus. A nossa prioridade precisa ser o Senhor e o reino de Deus. Essa é a primeira evidência. E qual é a segunda evidência, então? E aí ele continua do versículo 5 ao versículo 9 do capítulo 3 de Colossenses. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Então agora ele está falando de uma outra evidência da conversão em Cristo. Qual é? Mortificar a natureza terrena. Tem que morrer a nossa carne. Tem que matar aquilo que é carnal. Por quê? Porque agora a gente vive para agradar a Deus. Por isso que a gente tem que fazer morrer a natureza terrena. E aí o apóstolo Paulo está citando de forma bem clara, algumas práticas que são pecados. E, portanto, se é pecado, desagrada a Deus. Então a gente tem que fugir delas. E aí é interessante que ele começa rasgando o verbo. Se é para falar de pecado, então vamos rasgar o verbo. Ele já começa falando de imoralidade sexual. Galera, o sexo foi criado por Deus. Portanto, é bênção, porque tudo que Deus criou é bom. Mas só que o sexo foi criado para o casamento. Então, se tudo que está relacionado ao sexo fora do casamento é imoralidade sexual. Porque tem gente que acha que a imoralidade sexual é só aquela coisa mais bizarra, né? Sexo com animal, não sei o quê. Isso é imoralidade sexual, mas você transou com sua namorada e ainda não são casados, isso é imoralidade sexual. Você consumiu pornografia, se masturbou, isso é imoralidade sexual. Então tudo que está relacionado ao sexo fora do casamento é imoralidade sexual, então é pecado. Descarta. Você não é casado, você não é casada, então ainda não é tempo. Vai chegar o tempo. Aguarde, que vai ser bênção, né? Então, aguarde o tempo de Deus. E aí ele vai citando outros pecados que têm a ver com a imoralidade sexual. Eles estão bem ligados, né? Que ele vai falar da impureza. A impureza tem a ver com a imoralidade sexual, né? Tem a ver com a luxúria. Mas alguns estudiosos apontam também a impureza como outras questões relacionadas ao que contamina a vida espiritual. Adultério, roubo, homicídio, enfim. A impureza, no meu entendimento, tem muito a ver com a mente. Se tratando então nessa área da sexualidade, a impureza tem muito a ver com a mente, porque a pessoa ela pode ser virgem, mas não ser pura, porque a mente dela não é pura. Então a gente precisa ter cuidado com a impureza. Aí ele fala da paixão lasciva. O que é a paixão lasciva? É a sensualidade usada de maneira errada. Porque a sensualidade, assim como o sexo, é para dentro do casamento. É para ser usado no casamento. Então tem limites, tem moderação. Agora, a gente vive hoje num mundo extremamente sensual, né? Usando as palavras de um amigo meu, a sensualidade está exacerbada, ou seja, está intensa, está, né, nas alturas. Tudo é sensualidade. Você abre um site de notícias, por exemplo, você quer ler uma notícia, você abre um site, aí tem lá a notícia do Covid, a notícia da nuvem de gafanhoto, a notícia do presidente, disso, daquilo, mas também tem lá a atriz, a modelo, a não sei quem, que tirou uma foto assim, que está seminua, que mandou um nudes, que não sei o quê, o ator, o modelo, que também tal, né? É uma sensualidade fora dos limites, né?
e as pessoas têm procurado, têm buscado isso, né? Nas redes sociais, as pessoas, a onda agora é tirar foto mostrando o corpo, as mulheres de biquíni, os homens e tal. Galera, isso é pecado. Sensualidade de maneira errada, isso é pecado, está desagradando a Deus. E aí ele continua com a sua lista, né? Desejos maus, ganância. O mundo hoje é ganancioso. A galera é correndo atrás para si, né? Para conquistar, para satisfazer o ego. E aí ele fala de ira, indignação. A indignação tem a ver com rebeldia, com revolta, maldade, maledicência. O que é maledicência? Tem a ver com fofoca, fuxico, difamação, linguagem indecente do falar, mentira. E aí é interessante, porque Paulo fala isso, todas essas coisas que desagradam a Deus. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. E agora nós estamos em 2020 falando disso e como isso é tão atual, como o mundo está tão tomado dessas coisas, como as pessoas estão tomadas dessas práticas, desagradando a Deus. E aí é importante lembrar que Paulo fala que no versículo 6 que por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Se eu pratico qualquer uma dessas coisas, eu estou em desobediência. E aí eu estou suscetível para que a ira de Deus venha sobre mim. Então a gente precisa ter muito cuidado, galera. Nós somos nova criatura, nós nascemos em Cristo. Então isso aqui, não nos pertence mais. Imoralidade sexual, impureza, paixão lasciva, ganância, ira, maldade, maledicência, mentira, não é mais com a gente. Isso não faz mais parte da nossa vida. E aí vem a terceira evidência, né, que ele continua no versículo 9, quando ele fala da mentira, mas ele termina assim: vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. A terceira evidência é essa: quem se converte, ele se despe do velho homem, se despiu do velho homem e se revestiu do novo. E como é que se reveste do novo? Através do conhecimento. Que conhecimento é esse? O conhecimento de Cristo, né? Na comunhão, no relacionamento com Cristo, na leitura da palavra, no estudo da palavra, na busca pelo Senhor, na busca pela face de Deus, eu estou me revestindo do novo. Literalmente, se despir, esse termo aqui, se despir, para se revestir, é literalmente tirar a roupa suja para vestir uma limpa. Sabe, aquela hora que você chega do futebol, tá sujo, não vê a hora de tomar um banho, trocar de roupa, botar uma roupa limpa e, que alívio, agora eu estou limpo. É exatamente isso, né? Quando você fica o dia todo andando na rua, sei lá, no calçadão de Caxias, no Mercadão de Madureira, enfim, não sei, mas que tu fica, sabe, naquele sol de 40 graus, andando o dia todo, você não vê a hora de chegar em casa, tomar um banho, trocar de roupa. É exatamente isso. Ser uma nova criatura é tirar aquilo tudo que te mantinha sujo para vestir algo que te deixa limpo, para se revestir do novo homem, aquilo que o Espírito Santo pode te dar. E a quarta evidência, galera? A quarta evidência tem a ver com o comportamento do crente, o comportamento do cristão na congregação, na igreja local. Na igreja a gente também precisa dar evidências de que somos novas criaturas, de que somos convertidos de fato. E aí ele fala sobre isso do versículo 12 ao versículo 17, no capítulo 3 de Colossenses. Eu não vou ler agora para a gente ganhar tempo. Mas aí ele fala aqui de algumas características que a gente precisa exercer na igreja. Profunda compaixão, em outras versões é misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí, será que nós temos exercido isso dentro da nossa igreja? Será que nós temos exercido a misericórdia, temos sido misericordiosos uns com os outros? Temos tido compaixão pelas pessoas? Será que nós estamos exercendo a bondade? Será que nós estamos sendo humildes, galera? Será que nós somos humildes? Né? Em várias epístolas, o apóstolo Paulo vai falar do comportamento do crente, inclusive dentro da igreja.
Em uma outra epístola, ele fala que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Será que quando eu olho para um outro irmão, eu falo, ele é superior a mim? Será que tem sido essa a nossa conduta no dia a dia da igreja? Mansidão, será que nós estamos sendo mansos, pacientes uns com os outros? E aí ele fala, suportai-vos uns aos outros. E aí um monte de gente fala sobre isso, naquele intuito de, eu não gosto dele, ele é chato, mas a Bíblia diz que eu tenho que suportar. Eu não entendo essa palavra assim. Eu não entendo. Eu entendo que esse suportar uns aos outros é dar suporte, dar apoio, apoiar, ajudar. No que o meu irmão está precisando, no que aquela minha irmã está precisando, eu preciso estar lá para dar suporte, para dar apoio, para ajudar no que eu posso. Isso é suportar uns aos outros. E aí ele fala sobre perdoar as queixas uns dos outros. Será que o perdão tem sido uma constante nos nossos relacionamentos dentro da igreja? E aí essa palavra perdoai as queixas uns dos outros, esse perdoai aqui, ele usa a raiz charis no grego, que é a mesma para graça. É a mesma para graça, e aí a coisa fica até mais profunda quando a gente tem esse entendimento, né? E ele ainda fala sobre viver em paz porque somos membros de um só corpo. Será que temos vivido em paz dentro de nossas igrejas? Ele fala de gratidão, que nós devemos ser gratos. Nós devemos ser gratos em tudo, queridos. Essa é a vontade de Deus, diz lá em Tessalonicenses, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Né? Então você tem dado graças só quando a bênção chega? Ou você também dá graças a Deus mesmo quando você ainda não tem as respostas? Ou você dá graças a Deus mesmo quando você ainda não tem a direção de Deus? Mesmo quando aquilo que você tem esperado ainda não aconteceu? Então precisamos dar graças em tudo, né? Ser gratos. Tem gente que chega na igreja e só sabe reclamar, reclama do louvor, reclama da palavra, reclama da IBD, reclama disso, reclama daquilo, reclama do ministério jovem, reclama do pastor, reclama... Cara, seja grato, tenha um espírito grato, né? Aquele que só murmura, só reclama, é chato, ninguém quer andar com uma pessoa que só reclama, que só murmura. Seja grato, tenha um coração grato a Deus, porque isso é saudável, isso vai melhorar, você vai te melhorar, você vai ser mais feliz porque você é grato. Então procure ver o lado bom de tudo, né? Lá em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem. Então, mesmo que o que você quer ainda não aconteceu, mas está cooperando para o teu bem. Então seja grato a Deus, seja grato. E aí ele fala que deve habitar em nós a palavra de Cristo ricamente. Habite entre vós ricamente a palavra de Cristo, né? Para quê? Para ensinar e aconselhar uns aos outros. Vocês lembram que nos capítulos anteriores de Colossenses, Paulo fala das heresias, dos falsos ensinos. E como é que se combate heresias, falsos ensinos? Através da palavra. Então, por isso que ele fala aqui que a palavra ela tem que habitar ricamente. Porque se ela não habitar ricamente, a gente não tem base para combater os falsos ensinos. A gente não tem base para combater as heresias. Então, a gente precisa que a palavra habite ricamente entre nós. Ou seja, a gente precisa estudar a palavra, meditar na palavra, falar mesmo da palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus. Precisamos ter esse desejo, esse interesse, essa busca pela palavra de Deus, para que a gente tenha base para combater heresias, combater falsos ensinos, ensinar e aconselhar uns aos outros. E aí ele fala que também entre nós deve haver também louvor, adoração, né? Quando ele fala que a gente tem que cantar com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. No nosso meio tem que haver louvor e adoração. Então isso tudo são evidências de uma conversão, né, numa igreja, né? Evidências do nosso comportamento como cristão, né? Convertidos de fato, dentro da igreja local, dentro da nossa congregação. E aí a quinta evidência de uma conversão tem a ver com comportamento em família, com comportamento nas nossas famílias. Lá em Colossenses, capítulo 3, do 18 ao 21, ele vai falar do comportamento em relação da esposa com o marido, que é um comportamento de submissão, né? E submissão, galera, vocês sabem, né? Eu não preciso ficar aqui me aprofundando nisso. Submissão não é subserviência.
Submissão não é ser capacho. Submissão é estar ao lado do marido, apoiando o marido, ser ajudadora, auxiliadora. Isso que é a submissão bíblica, né, da mulher em relação ao marido. E ele fala também do comportamento do marido em relação à mulher, que tem que ser um comportamento de amor, sem amargura. E aí ele fala também dos filhos em relação aos pais, que é claro, um comportamento de obediência, porque isso agrada ao Senhor. Quando o filho obedece aos pais, isso agrada ao Senhor. E o comportamento dos pais em relação aos filhos também. O apóstolo Paulo também fala disso, que ele fala que os pais não devem irritar os filhos, para que eles não desanimem. Então fala aqui de todo o contexto aqui familiar, né? Como que deve ser o comportamento familiar de um cristão. E aí, se você não consegue ser um cristão dentro de casa, dificilmente você vai ser em outro lugar. E é muito importante que você tenha um comportamento adequado dentro da sua casa, um comportamento de acordo com a palavra de Deus. Sabe por quê? Entenda o seguinte, a família é o primeiro grupo social que nós vivemos. A gente nasce dentro de um contexto familiar. Aquilo ali é o nosso primeiro grupo social. É ali que a gente aprende as primeiras coisas, a falar, a dar os primeiros passos, a ter os primeiros entendimentos. E aí, depois da família, nós vamos então participar, entrar em outros grupos sociais. E aquilo que a gente recebe na família vai refletir nesses outros grupos, ou seja, vai refletir na sociedade como um todo. A sociedade reflete o que são as famílias. Então, se a sociedade hoje está desajustada, está toda desorientada, está essa bagunça que está aí hoje, é porque as famílias estão assim. As famílias estão desajustadas. As famílias estão desorientadas. As nossas famílias, elas precisam ser saudáveis. As nossas famílias precisam ser bem estruturadas, porque isso vai fazer diferença na sociedade. Então, a maneira como eu me comporto como cristão dentro da família vai fazer toda a diferença. Se você é o único convertido da sua casa, o seu comportamento pode fazer a diferença, inclusive para a conversão dos seus familiares. E isso vai fazer a diferença quando eles participarem de outros grupos sociais. Então, é muito importante o seu comportamento de convertido realmente dentro da sua casa, dentro da sua família. E a sexta evidência tem a ver com comportamento na sociedade, que aí ele escreve aqui no versículo 22 do capítulo 3, até o versículo 1 do capítulo 4, que aí ele faz mais aquela relação entre empregado e patrão. Eu sei que na sua Bíblia aí, se você ler agora, está escravos e senhores. Mas aí eu estou contextualizando, porque naquela época era comum escravos e senhores, hoje não é. Então a gente contextualiza para empregado e patrão. E aí qual é o papel do empregado? Como deve ser o comportamento de um empregado convertido, cristão de fato? Ele deve obediência ao patrão. Não só quando ele está olhando, é o que a Bíblia está falando, eu não estou inventando nada. Não só quando ele está olhando, mas com sinceridade no coração. E aí, meu amigo, você tem obedecido ao seu patrão com sinceridade no coração? É difícil, eu sei, é difícil. Mas esse deve ser o seu papel, o meu papel. E ele ainda fala mais, o apóstolo Paulo diz que as nossas atividades no trabalho nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Você tem feito o seu trabalho no seu dia a dia como se estivesse fazendo para Deus? É algo que a gente precisa realmente refletir e analisar a nossa vida. Será que eu tenho feito isso? Será que o meu comportamento como empregado tem sido de acordo com a palavra de Deus? Ou eu sou aquele... Digo que sou crente, mas dou migué, chego atrasado e assino no ponto que, para quem tem folha de ponto, né? O relógio de ponto não é possível, mas a folha, né? O pessoal põe lá o horário, diz que chegou mais cedo, enfim. Como tem sido o seu comportamento? Mas aí ele fala do patrão também, né? Que o patrão deve dar ao empregado o quê? Justiça e direito. Lembrando que ele também tem um Senhor no céu. Ou seja, justiça e direito, justiça, honestidade,
ser honesto, ser sincero, ser íntegro com os empregados. Então, são evidências práticas, né? Como que nós mostramos que somos cristãos na prática? Capítulo 3 de Colossenses e o início do capítulo 4 de Colossenses, Paulo deixa bem claro. E aí a gente está, então, encerrando a nossa lição, galera. E o desafio dessa lição qual é? Que a gente entenda que nós somos novas criaturas. Nós temos uma nova vida em Cristo. Então, a nossa prioridade é o Senhor. A nossa prioridade é buscar as coisas que são do alto. A nossa prioridade é viver por Ele, para agradar a Ele. E aí a gente tem que buscar aquilo que verdadeiramente importa para nós, que é o Senhor e o seu reino. E aí isso vai refletir em todas as áreas, no nosso comportamento no dia a dia, mortificando a nossa carne, nosso comportamento na igreja, na família, na sociedade, enfim. Que sejamos nova criatura em todo o tempo. Amém? Eu espero que você seja abençoado, como eu fui muito abençoado preparando essa lição. Tá ok? Deus te abençoe, um abraço e é isso aí.